O Bitcoin caiu muito e as perguntas que ficam é qual o motivo dessa queda e se ele vai continuar caindo ladeira abaixo. Porque no mercado cripto não é somente a queda que mais machuca, é a falta de contexto. Quando a gente vê manchetes alarmistas, gráficos vermelhos e comentários apressados, o medo toma conta. E medo faz pessoas inteligentes tomarem decisões ruins. Vender na pior hora, entrar sem entender ou simplesmente desistir antes da hora. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Aqui a gente vai sair do barulho e olhar para os fatos, vamos analisar os números reais, entender o tamanho dessa queda em relação às máximas do Bitcoin e principalmente o que essa movimentação realmente significa. Porque quando você entende os dados, o pânico perde força. E quando o pânico some, sobra espaço para decisões mais conscientes. Fica comigo até o final, porque a história que os números contam é bem diferente daquela que o medo do mercado tenta vender. Antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse simples gesto ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que estão tentando organizar a vida financeira e investir com mais consciência. Com o tamanho dessa queda, é hora de olhar para o que realmente importa: os números. Porque só com dados na mesa a gente consegue entender o que de fato está acontecendo com o Bitcoin, sem exageros e sem pânico. O Bitcoin vinha de uma máxima recente, muito próximo da sua máxima histórica, em um movimento de alta bem consistente. Não foi uma subida aleatória, foi uma trajetória construída ao longo do tempo. A partir desse topo, o mercado passou por uma correção mais forte. No final de 2025, o Bitcoin ainda operava em patamares mais elevados, sustentado por expectativas de corte de juros ao longo de 2026 e por um fluxo institucional mais consistente. Mas este ano de 2026 já começou diferente. Alguns especialistas já estão trabalhando com um cenário de correção mais profunda, com projeções que apontam o Bitcoin podendo buscar a região dos 30 mil dólares americanos, caso o aperto de liquidez e as incertezas macro continuem pressionando o mercado, especialmente em meio ao movimento de queda que já vimos no início deste ano. O preço do Bitcoin hoje, 5 de fevereiro de 2026, está em torno de 66 mil dólares americanos a 67 mil dólares americanos por unidade, bem abaixo dos níveis que vimos em meses recentes e marcando uma das mínimas mais fortes do ciclo atual. E tem um detalhe importante aqui. O ponto mais baixo desse movimento foi registrado hoje, em 5 de fevereiro, marcando o menor nível de cotação desde abril do ano anterior, um número que ressalta a intensidade da pressão baixista no mercado. Movimentos assim testam a confiança dos investidores e aquela famosa pergunta: isso já é fundo ou ainda vai cair mais? Não dá para cravar fundo, mas muitos traders estão olhando para regiões bem mais baixas como possíveis alvos se o cenário continuar desfavorável. Preço é consequência. Entender o contexto é o que realmente importa. Ou seja, não foi apenas uma oscilação qualquer do dia a dia, foi um movimento relevante e amplamente registrado pelas principais plataformas de análise do mercado cripto. Agora vem a parte que muda completamente a leitura desse cenário. Quando a gente olha para a história do Bitcoin, essa não é uma queda inédita. Correções desse tamanho já aconteceram em outros ciclos, e mais de uma vez. Entender esse padrão histórico é o que permite separar um momento de medo coletivo de uma leitura mais racional do mercado. Sem esse contexto, a queda parece o fim. Com ele, ela vira parte da história. Depois de olhar os números com mais calma, surge uma pergunta inevitável. Se quedas assim já aconteceram antes, por que dessa vez o susto foi tão grande? A resposta passa menos pelo gráfico e muito mais pelo momento em que essa queda aconteceu. O Bitcoin vinha de um período prolongado de valorização, sustentado por expectativas positivas, entrada de capital institucional, narrativa de amadurecimento do mercado e a ideia de que o pior já tinha ficado para trás. Isso foi criando uma sensação perigosa de normalidade, como se subir fosse o caminho natural. E quando o mercado entra nesse estado, ele fica emocionalmente mais exposto. Ao mesmo tempo, o cenário macro começou a mudar. Juros globais continuaram elevados por mais tempo. A liquidez ficou mais restrita e parte do dinheiro que antes aceitava mais risco começou a recuar. Esse ajuste não apareceu de forma gradual, ele veio rápido. E é aí que mora o choque.
Correções que surgem depois de longas altas costumam ser mais intensas justamente porque encontram um mercado confiante demais. Não porque a queda seja inédita, mas porque ela quebra uma narrativa que parecia sólida. Existe um princípio básico que se repete em praticamente todos os ciclos financeiros. Quanto maior e mais contínua foi a alta, mais brusca tende a ser a correção seguinte. Isso não é um problema do Bitcoin, é o funcionamento natural dos mercados. Mercados não andam em linha reta. Eles avançam, testam limites, recuam e depois seguem. Quando a gente entende esse ritmo, a leitura muda completamente. A queda deixa de parecer um colapso inesperado e passa a ser vista como parte de um processo de ajuste. E é exatamente essa compreensão que separa decisões tomadas no impulso de decisões guiadas pela racionalidade. Além dos juros e do cenário macro, existe outro fator que ajuda a explicar por que o preço se move com tanta força: o comportamento dos grandes jogadores do mercado. O mercado de criptomoedas não é formado apenas por investidores individuais. Fundos, instituições financeiras e investidores qualificados têm um peso enorme nos movimentos de preço, especialmente em momentos de maior volatilidade. E aqui entram três dinâmicas que ajudam a entender o que vimos recentemente. A primeira é o ajuste estratégico de posições. Depois de períodos de forte valorização, grandes investidores costumam rebalancear suas carteiras. Isso significa reduzir exposição em ativos que já subiram bastante e redistribuir capital, não por medo, mas por disciplina. A segunda é a realização de lucros. Após altas expressivas, é natural que parte dos ganhos seja colocada no bolso. Esse movimento não indica desconfiança no ativo. Ele faz parte da lógica básica de qualquer mercado financeiro. A terceira dinâmica é a antecipação. Decisões institucionais raramente acontecem em reação às manchetes. Elas costumam vir antes. Muitas vezes, quando a notícia chega ao público, o movimento já aconteceu. E isso nos leva a se ir a um ponto crucial. Nos mercados modernos, a informação se move em altíssima velocidade. No caso do Bitcoin, essa dinâmica é ainda mais intensa, porque o mercado funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, muitas vezes, o gráfico se mexe antes da manchete. O preço reflete decisões tomadas por quem está mais próximo do fluxo de capital, muito antes das explicações aparecerem nos portais ou nas redes sociais. Essa realidade reforça uma lição importante. Reagir impulsivamente às notícias quase nunca é a melhor estratégia. Entender fundamentos, ciclos e comportamento de mercado é o que permite enxergar além do ruído e pensar no longo prazo. Agora, vale olhar para um ponto ainda mais sensível: o que as pessoas fazem quando o preço cai. Porque enquanto muita gente entra em pânico, existem investidores que usam esses momentos para entrar ou aumentar posição, não por impulso, mas por estratégia. A diferença entre um grupo e outro não está na informação, está na preparação. A história dos mercados financeiros é cheia de exemplos de pessoas que transformaram correções temporárias em perdas definitivas. E isso quase nunca acontece por falta de dados, mas por decisões tomadas sob pressão emocional. No mercado cripto, onde a volatilidade é mais intensa, esses erros ganham uma dimensão ainda maior. O primeiro deles é confundir correção com colapso. Nem toda queda significa o fim de um ativo. Correções fazem parte do funcionamento normal dos mercados, especialmente depois de períodos longos de alta. Já colapsos costumam vir acompanhados de problemas estruturais sérios, falhas tecnológicas, quebra de confiança ou mudanças regulatórias profundas. Misturar essas duas coisas leva a decisões equivocadas. Outro erro recorrente é entrar sem uma estratégia clara. Muita gente chega ao mercado cripto atraída por altas rápidas, mas sem definir quanto investir, por quanto tempo permanecer ou em que situação sair. Quando não existe plano, o investimento vira aposta, e apostas raramente funcionam no longo prazo. E talvez o erro mais doloroso seja vender no pior momento. O pânico empurra investidores a realizarem prejuízos justamente no fundo da correção. O que poderia ser uma perda temporária se transforma em perda permanente, eliminando qualquer chance de recuperação futura. Enquanto isso, quem entende ciclos age diferente.
Não tenta adivinhar o fundo, não reage ao ruído diário e usa quedas como parte de uma estratégia construída com tempo, disciplina e consciência de risco. Esses comportamentos não são exceção, eles se repetem ciclo após ciclo e quase sempre aparecem quando o medo fala mais alto do que a estratégia. No fim, não é a queda que define o resultado, e sim a decisão tomada durante ela. Depois de tudo isso, existe uma verdade que atravessa todos os ciclos de mercado. O maior dano não costuma vir da queda em si, mas da decisão tomada quando a ansiedade assume o controle. É essa diferença que separa quem constrói patrimônio no longo prazo de quem coleciona frustração e perdas que poderiam ter sido evitadas. E isso nos leva a uma pergunta essencial neste momento. Essa queda mudou os fundamentos do Bitcoin? Em períodos de forte volatilidade, é fundamental separar o barulho do que realmente sustenta o valor de um ativo ao longo do tempo. No caso do Bitcoin, essa distinção faz toda a diferença. Vamos começar pelo que não mudou. A rede do Bitcoin segue operando com estabilidade e segurança, sem interrupções. A escassez programada, limitada a 21 milhões de unidades, continua exatamente a mesma. A adoção institucional global não foi revertida nem interrompida. A infraestrutura tecnológica permanece robusta e testada ao longo dos anos. E o interesse regulatório e governamental, longe de desaparecer, continua avançando. Agora, o que realmente mudou? A resposta é mais simples do que parece. O humor do mercado mudou, não os fundamentos do ativo. Oscilações de preço refletem sentimento, expectativa de curto prazo e condições macroeconômicas temporárias. E tudo isso, por natureza, é cíclico e passageiro. Os fundamentos tecnológicos, a proposta de valor e as características que tornam o Bitcoin uma reserva de valor digital descentralizada seguem intactos, independentemente das variações diárias, semanais ou mensais de preço. As correções fazem parte do ciclo natural do Bitcoin. Quando a gente amplia o olhar e sai do curto prazo, uma coisa fica evidente. A história do Bitcoin sempre foi construída em ciclos. Existem aqueles momentos de expansão intensa que são seguidos por períodos de contração. Ao longo dos anos, o Bitcoin já passou por correções de 30%, 40% e até superiores a 50% várias vezes. E em todos esses episódios, o padrão foi semelhante: queda, consolidação e depois um novo ciclo. Veja os ciclos. Em 2013 a 2015, após atingir a região dos $1.100, o Bitcoin enfrentou uma correção superior a 80%, chegando a operar abaixo dos $200 antes de iniciar um novo movimento de recuperação. No ciclo de 2017 a 2018, depois de alcançar a faixa dos $20.000, o ativo caiu cerca de 85%, encontrando suporte próximo dos $3.000. Já em 2021 a 2022, partindo de máximas acima dos $60.000, o Bitcoin passou por uma correção em torno de 75%, com fundo próximo da região dos $15.000. No ciclo atual, entre 2024 e 2025, a correção na casa de 40% a 45% está totalmente dentro do padrão histórico já observado em ciclos anteriores. Quando esses dados são colocados lado a lado, a leitura muda completamente. A principal lição que esses ciclos deixam é simples e poderosa. Quem sobrevive e prospera no mercado de criptomoedas não é quem tenta adivinhar o fundo ou o topo, é quem entende os ciclos e respeita o tempo do mercado. Quem constrói estratégia com paciência e contexto histórico. Timing perfeito é raro. Compreensão, disciplina e visão de longo prazo são infinitamente mais valiosas. E para fechar o nosso café com cripto de hoje, o ponto mais importante é esse: queda não é sinônimo de fim, é sinônimo de teste. O Bitcoin, no curto prazo, segue pressionado. O mercado ainda está sentindo essa correção e tentando encontrar equilíbrio. Os suportes que realmente importam agora são claros. A região dos $66.000, que pode tentar segurar novos recuos. E se o mercado continuar pressionando, a faixa entre $60.000 a $64.000 é um suporte mais forte e importante para observar de perto. Enquanto isso, do lado de cima, não tem milagre. Sem romper os $75.000, qualquer alta ainda é repique, não reversão. Então, mais do que tentar adivinhar fundo ou topo, o momento pede leitura de cenário, paciência e estratégia. Mercado se move em ciclos.
E quem entende isso toma decisões melhores. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o mercado com mais clareza, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse Café com Cripto com quem precisa de informação, não de ruído. A gente se vê no próximo vídeo. Conhecimento é proteção.